Ele disse que amanhã nós teremos um culto todos juntos, não é mesmo? Às 9 horas da manhã começa a escola sabatina e depois nós teremos o nosso culto de adoração ao nome de nosso Deus, um grande batismo. E no domingo à noite vamos concluir a nossa semana do estudo do livro do Apocalipse. No domingo à noite teremos aqui a presença do cantor Jefferson Pilar, da TV Novo Tempo. E ele estará cantando aqui, os jovens que admiram a música do Jefferson, convidem amigos. Vai ser certamente uma noite de muito louvor, adoração e também aprendizado da palavra de nosso Deus. Como prometi ontem para você, quero estudar um tema da Bíblia que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 18. Mas eu não vou conseguir concluir hoje, eu vou até a metade, a outra metade amanhã no culto, tá certo? Então, vocês aprendam bem para contar amanhã para quem estiver do seu lado o que foi estudado até aqui, tá bem? Apocalipse capítulo 18, venha comigo, abra a sua Bíblia se você a trouxe. Se você não a trouxe, não há problema, como digo toda noite, eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu um anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu resplendor. E ele clamou com poderosa voz, capítulo 18 de Apocalipse, verso 2, caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou moradas de demônios, guarida de todo o espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, por todas as nações, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram na abundância da sua luxúria. Somente até aqui. Agora o profeta do Apocalipse, no tema de hoje, ele fala da queda de um movimento religioso. E ele diz assim, caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que faz as pessoas beber do vinho da cólera de Deus. A queda de Babilônia. Ora, o que é Babilônia? O que seria Babilônia? Quero nessa noite apresentar a você na palavra de Deus, por que existem tantas religiões no mundo. Babilônia é um texto tirado do Antigo Testamento, e o profeta do Apocalipse, ele mostra o contexto do que é Babilônia. Vivemos uma Babilônia. Babilônia é uma confusão de ideias, e no caso bíblico, religiosas. Confusão. Você já parou para pensar que são mais de 37 mil nomes de religiões do mundo de hoje? Mais de 37 mil nomes. No ano de 2012, mais de 365 nomes diferentes para religiões no Brasil surgiram segundo a Receita Federal. E agora, o profeta diz assim, eu vi a queda de Babilônia. Interessante, quando eu estudava na faculdade, nos anos 80, uma das coisas que nós mais gostávamos de comer era uma comida que se servia na sexta-feira à noite. Nós vivíamos mais ou menos em 500 alunos lá na universidade, e na sexta-feira à noite todo mundo ia para o refeitório, e a gente desejava comer um alimento que era servido na sexta-feira à noite, mas só na sexta-feira à noite. O nome desse alimento era Babilônia. Babilônia. Por que Babilônia? Babilônia era a comida que a gente mais queria comer. Era geladinho, refrescante. E sabe do que constava a Babilônia? Uma das coisas que tinha na Babilônia, leite condensado. Não precisava ter mais nada, né? Bastava o leite condensado. Leite condensado, algumas granolas, frutas em passas, frutas também. Tem gente com fome, né, Jetro? Eu sei que a mistura do leite condensado com tudo aquilo, aquelas frutas e as farinhas que eram colocadas ali, e leite gelado, era a coisa que nós gostávamos de comer na sexta-feira à noite. Na verdade, Babilônia era uma confusão de coisas boas. Ou vou repetir para você, na verdade, Babilônia era uma confusão de coisas gostosas. Interessante, não é mesmo? Olha que coisa interessante. Babilônia, uma confusão de coisas gostosas. Você já viu as pessoas dizerem assim, você foi à igreja hoje? Fui. E o que você aprendeu? Não sei, mas foi gostoso. Já ouviu?
Foram para a igreja hoje? Fomos, estávamos na igreja, cantamos todo mundo lá, e o que você aprendeu? Não sei, mas foi uma delícia. É uma confusão de coisas gostosas. Uma confusão de coisas atraentes. Vivemos num mundo em que Deus nos faz um chamado para sairmos de Babilônia. Então vamos entender um pouquinho, por que existem tantas religiões? Por que tantas religiões? Por que tantas igrejas? Deus tem uma igreja? Qual é a igreja verdadeira? Como posso saber qual é a igreja verdadeira? Ora, outra pergunta, todas as religiões conduzem a Deus? Você já ouviu falar pessoas conversando sobre religião e dizendo assim, nós não vamos discutir religião, porque a religião não se discute. Você fica na sua, eu fico na minha, o importante é que todos conduzem a Deus. Seria essa uma afirmação correta e verdadeira? Todas as igrejas conduzem a Deus? Ora, que igreja realmente tem a verdade? Ela existe mesmo? No meio de tanta religião, de uma confusão religiosa, de uma verdadeira Babilônia, Babilônia parece ser algo interessante, sabe por quê? Porque é uma mistura de coisas o quê? Gostosas. Aparentemente boa. Não é assim que diz? Todas as religiões são boas. Não é assim que você que está assistindo pela internet já ouviu? A propósito, seja bem-vindo ao nosso culto desta noite. Já ouviu alguém dizer assim, o importante é que tenha uma religião, porque todas são boas? Ora, existe a igreja verdadeira mesmo? A Bíblia apresenta as características da igreja verdadeira, e o que ela deve ensinar, e o que Deus deseja que ela ensine. Então venha comigo, vamos juntos agora. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 2 e 3, ele diz assim, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu o quê? Seu corpo. Deus, em Cristo Jesus, é a cabeça, e a igreja, diz o apóstolo Paulo, é o quê? Corpo. Vamos usar aqui essa alegoria que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, descreve cabeça e corpo. Deixa eu lhe perguntar, você porventura algum dia já leu ou ouviu uma reportagem de duas jovens que têm um corpo só? Elas moram na Inglaterra? Você já viu? Duas jovens que têm um corpo só. Você que morou em Londres sabe muito bem disso. É um corpo, mas duas cabeças. É interessante que uma tem o corte de cabelo de um jeito, a outra cabeça tem o corte de cabelo do outro jeito. E interessante, que mais me impressionou, é como elas duas dirigem o carro. Porque a metade do corpo é comandada por uma cabeça, e a outra metade é comandada pela outra cabeça. Na verdade, isso é algo incomum. O que seria normal? Um corpo e uma cabeça. Quando eu trabalhava no Mato Grosso do Sul, eu me lembro de um fazendeiro conhecido meu, que me chamou na fazenda para ver um animalzinho que tinha nascido. Um corpo e duas cabeças. Isso é algo incomum. Isso é algo incomum. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça. Ora, se ele é a cabeça, ele tem um corpo. Ora, duas cabeças num corpo só não é normal. Dois corpos em uma cabeça não é normal. Esse texto já deveria nos dar a luz de tudo que quero apresentar a você. Jesus Cristo é a cabeça e Ele tem um corpo. Olha, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser a cabeça de todas as coisas que deu à igreja, que é o seu corpo. Então Deus tem um corpo sobre a terra, e esse corpo se chama igreja. Igreja. E por que existem tantos corpos no mundo de hoje? Todos os caminhos levam a Jesus? Todos os caminhos levam a Nova Jerusalém? Seria que todos os caminhos nos levariam ao caminho da salvação?
E o apóstolo Paulo continua então dizendo: há um só corpo, um só Espírito, do mesmo modo que a vossa vocação vos chamou, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Eu quero fazer um parênteses aqui, nessa expressão, um só batismo, e tentar tirar alguma dúvida. Eu tenho que pedir um recado para ele ali, né? Escute, um só Deus, um só corpo, um só batismo. Pastor, mas o Senhor não rebatizou pessoas aqui? Em Efésios capítulo 4, o verso 5 diz assim: há um só corpo, um só Espírito, do mesmo modo da vossa vocação que vos chamou, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Então, onde é que entra a doutrina do rebatismo, pastor? Não é o tema dessa noite, mas eu preciso trazer alguma luz para você. Porque às vezes você fica ouvindo: puxa, mas alguém foi lá e rebatizou. Talvez você está dizendo assim: eu sou evangélico, pastor, eu já fui batizado. Talvez você diga assim: eu já fui batizado nas águas, no batismo de João. E aí você diz assim: eu não posso me batizar novamente. Por que eu não posso me batizar? Porque é um só batismo. O texto de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo não está dizendo uma só vez, ele está dizendo um só jeito, uma só forma no original. E qual é a forma? Nas águas. Ele não está, mas pastor, está estampado ali, está traduzido como um só batismo, mas no original está dizendo assim, uma só forma. Qual é o batismo que vale para Jesus? Nas águas. Essa é a forma, mas ele não está dizendo uma só vez. Como entender isso, pastor? Venha comigo e abra sua Bíblia em Atos 19, vamos tirar essa dúvida. Eu sei que alguns estão balançados aí. Atos capítulo 19, nós viemos aqui para estudar a palavra de Deus e resolver essa questão. Talvez alguém esteja no vale da decisão nesta noite dizendo: eu queria me entregar, mas eu já me batizei, eu preciso me rebatizar? Atos capítulo 19, e então eu voltarei ao tema da igreja, mas eu preciso dar uma parada aqui. Talvez esse texto bíblico vá ajudar você a rebatizar. Você que é evangélico e que já foi batizado, e que agora encontrou a verdade da palavra de Deus na igreja adventista. Então venha comigo, Atos 19, olha o que diz ali. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou aonde? Me ajudem, chegou aonde? Éfeso. Olha aqui para o quadro, olha aqui para mim. Há um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, do mesmo modo que a vossa vocação vos chamou, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Ele está escrevendo essa carta para quem? Para Éfeso, para os moradores de Éfeso, são os efésios. Os moradores de Piracicaba são quem? Piracicabanos ou piracicabenses? Ah, piracicabanos. Era como se estivesse escrevendo uma carta para Piracicaba aos piracicabanos. A carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, é para a igreja que está na cidade de Éfeso. Por isso a carta aos Efésios. Então Atos 19 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou aonde? A Éfeso. E ali achou alguns o quê? O que ele achou? Discípulos. Estou falando sobre a igreja de Deus. Discípulos. Eles não eram discípulos, seguiam a Jesus. Eles já eram discípulos como você. Eu sei que eu falo para evangélicos aqui que são discípulos, já seguem a Jesus. Eu sei que eu estou falando para você. Então Paulo encontrou pessoas como você, discípulo. Agora, verso 2, perguntou-lhes: recebesse vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles: nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Deixa eu dar uma pausa aqui, olhe para o pastor. Quantas são as doutrinas bíblicas da Bíblia Sagrada? 28. A Bíblia tem 28 doutrinas. Se você dividir a Bíblia em doutrinas que você deve seguir, você vai chegar à conclusão que existem 28 doutrinas. Por exemplo, uma doutrina que você aprendeu aqui, a doutrina do milênio. Você vai passar 1000 anos aonde com Deus? No céu. E vai haver o juízo da comprovação.
Querem ver uma outra doutrina? Jesus virá nas nuvens do céu com poder e grande. Ora, são 28 doutrinas. Não é mesmo? Querem ver outra doutrina? Pai, Filho e Espírito, a Santíssima Divindade. É uma doutrina. Querem ver outra doutrina? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a Bíblia tem muitas doutrinas. 28 doutrinas você encontra na Bíblia Sagrada. Agora, escute. Quando Paulo encontrou essas pessoas que já eram discípulos, a Bíblia Sagrada diz que Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados, quando creram? E eles disseram o quê? Ao que lhe responderam: nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: nós não aprendemos a doutrina da divindade, nós não ouvimos falar do Espírito Santo. Que doutrina eles não tinham aprendido? Talvez eles não tivessem problema com a doutrina do sábado, mas eles tinham problema, e o problema era o quê? A doutrina do Espírito Santo. Olha o verso 2, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles: nem mesmo sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. E agora ele faz uma pergunta muito especial, e ele diz assim: tornou ele: em que foste batizado? E eles responderam: no batismo de João. Onde era o batismo de João? Aonde era? Nas águas. No rio? Ou numa lagoa? Eram nas águas. O batismo de João. Hoje eu vou ensinar uma experiência bem prática. O pastor Liberato vai me ajudar daqui a pouco e você vai compreender bem sobre a igreja de Deus. Mas escuta, a prática aqui era a prática do batismo. Eles tinham sido batizados nas águas. E eles moravam aonde? Em Éfeso. Verso 3. Tornou ele em que fosse batizado no batismo de João. Verso 4. Paulo disse: certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Escuta, eles já não tinham sido batizados? Já não eram discípulos? Mas eles não tinham aprendido toda a doutrina da palavra de Deus. E agora Paulo ensinou a doutrina do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo. E eles aprenderam e Paulo rebatizou. E aonde ele rebatizou? Na cidade de Éfeso. E porventura, não foi em Éfeso que ele disse que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo? Um só Deus, Pai de todos? O que ele está dizendo ali, a tradução correta de ser seria uma só forma de batismo, nas águas. Agora, se alguém foi batizado nas águas e não tinha compreensão completa da palavra de Deus, como você está tendo agora, o que é que você precisa fazer? Rebatizar. Amigos evangélicos, entenderam? Rebatizar. Por quê? Eu não vou ler agora, mas vou mencionar a você. Porque quando alguém se batiza, diz o livro de Atos, no capítulo 2 e capítulo 3, nós, quando somos batizados, nos unimos ao corpo de Jesus Cristo, à igreja de Deus. A igreja de Deus. E ele diz que depois do batismo dos apóstolos lá, em Atos capítulo 2 e capítulo 3, ele diz: e perseveravam na fé e na doutrina. Consegue entender quantas são as doutrinas bíblicas? 28. Então, quando Paulo diz há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ele está dizendo uma só forma de batismo. Há uma só igreja, uma só fé. Que igreja? A igreja que ensina as verdades de quem? Da Bíblia, de Deus. Atos 28, verso 20 diz assim: atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispo, para pastoreardes a igreja de quem? Opa, peraí, vamos dar uma paradinha aqui? Para pastoreardes a igreja de... Vamos estabelecer um ponto? Deus tem ou não tem uma igreja? Tem ou não tem? Tem.
pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos estabelecer um princípio: Deus tem uma igreja. A palavra eclesia do grego, ela quer dizer chamado. Igreja não é prédio. É por isso que ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Igreja não é prédio, apesar de que nos abrigamos em um prédio para nos reunir, mas igreja poderia ser reunido debaixo de uma árvore, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, seguindo o que eu pedi, em outras palavras, ali é o meu povo. A palavra igreja, eclesia do grego, quer dizer chamado. Ora, Deus sempre teve a sua igreja. A igreja de Deus foi estabelecida, sabe aonde? No Jardim do Éden. Quantas pessoas estavam no Jardim do Éden quando a igreja de Deus surgiu? 2. Porque enquanto era só Adão não tinha igreja. É porque não cumpriria o texto que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu. Ora, enquanto Adão estava sozinho, não era a igreja. Deus fez a mulher e agora os 2 juntos se tornaram a primeira igreja de Deus. A primeira igreja de Deus na face da terra foi no Jardim do Éden. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas a igreja de Deus foi crescendo. Adão e Eva pecaram, mas Deus aceitou-os, Deus chamou-os para si, e agora a igreja de Deus cresceu. O problema é que a igreja de Deus começou a enfrentar o pecado, e seres humanos da igreja de Deus abandonaram a Deus, e a humanidade se corrompeu. E agora Deus diz assim: eu vou salvar a minha igreja, mas eu vou destruir a humanidade. Por quê? Porque não havia o que Deus pudesse fazer, porque aquela humanidade tinha se corrompido, abandonado a Deus. Mas Deus faz um chamado: aquele que abrir o coração, ele vai ser a minha igreja. E a igreja de Deus quase deixou de existir no dilúvio, sabe por quê? Porque 8 pessoas aceitaram o chamado para ser igreja de Deus, e entraram na arca. E Deus salvou a sua igreja através de uma arca com 8 pessoas, não era uma grande multidão, eram 8 pessoas. Talvez eu esteja falando para você que está frequentando uma das igrejas do bairro, e a igreja não é muito grande, pastor. Ora, a igreja da arca tinha 8 pessoas, mas era a igreja de Deus. E Deus salvou aquela igreja, e ela atravessou o dilúvio. E a igreja cresceu, o povo cresceu. Então Deus chama um homem, desafia um homem chamado Abraão. E disse ele assim: olha agora para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor. E a partir de então, a igreja de Deus cresceu a partir de Abraão. Abraão foi chamado de pai da fé, e agora um símbolo da igreja de Deus. E a igreja de Deus cresceu a partir de Abraão, e sabe onde ela foi parar? Por causa de uma crise, ela foi parar, levada por um homem reconhecido pelo governo do Egito. No meio da crise, ela foi parar no Egito. E lá no Egito, a igreja de Deus, ela cresceu, mas cresceu em meio a muitos problemas do Egito. E agora Deus chama um libertador, um líder para libertar a igreja de Deus do jugo do Egito. Mas Deus, ao longo da história, sempre teve um povo. Olha, escute uma coisa que eu vou lhe dizer: ao longo da história, Deus sempre teve um povo, a sua igreja. Ora, eu sou Deus, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, trêmulo, escondeu o rosto, por quê? Porque temeu olhar para quem? Para o Senhor. E aí Deus faz um chamado para ele e diz assim: ouvi o gemido do meu povo que está no Egito. Deus tinha o seu povo no Egito. Ouvi seu gemido, desci para livrá-los, agora vem e eu vou te enviar para ser o libertador da minha igreja. Ele diz assim: o meu povo está sofrendo no Egito. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A dor do povo de Israel no Egito, diz a palavra inspirada, a dor do povo de Israel no Egito era tão grande, eles sofriam tanto, que a palavra inspirada diz que batia no santuário celestial a dor daquele povo. É por isso que Deus, em Êxodo capítulo 3, diz assim, quando Moisés, diante da sarça ardente, conversa com Deus, e Deus com Moisés não conseguia nem olhar, a Bíblia Sagrada diz que Moisés ouve a voz de Deus que diz a ele assim: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi seus gemidos, desci para livrá-los, agora vem enviar-te-ei ao Egito. Olha aqui, a dor do povo de Deus no Egito doía no coração de Deus no reino dos céus.
O Egito, o mundo de hoje é chamado de Egito. O pecado tem atrapalhado a vida das pessoas. Deixa eu lhe dizer, eu não tenho dúvida que o sofrimento dos filhos de Deus nessa terra tem tocado no santuário celestial. Por que Deus chamou você? Sabe para quê? Para ajudar a libertar o povo de Deus do Egito, deste mundo. Deus quer descer em você para ajudar a libertar o povo de Deus que está nesse Egito. Sabe, muitas noites eu chamei você para pegar a mão de um amigo que você trouxe para vir aqui à frente com ele. Sabia? Por que eu fiz esse chamado? A palavra inspirada diz assim: quando eu oro para alguém ser salvo, Deus desce em mim para salvar aquela pessoa. Posso fazer um parênteses? Adventista, quantos você está ajudando para ser salvo? Quantos estamos ajudando para ser salvo? Você quer que Deus desça em você? Se dispõe a salvar alguém, Deus vai descer em você. A palavra inspirada diz: quando eu me disponho a ajudar alguém, Deus desce em mim. Deus desceu em Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Ora, Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Agora vem, pois, e eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo. E como era o nome do povo de Deus? Israel. Ora, Deus tinha chamado Abraão. A partir de Abraão, agora, começa a crescer o povo de Deus. Deus intitula o nome do seu povo Israel. E Deus diz agora para Moisés: Israel está preso no Egito, ele é o meu povo, vai lá e liberta o meu povo. Ao longo da história, Deus sempre teve um povo. Mas o que fez ao longo da história o povo de Deus? O povo de Deus rejeitou a quem? O seu próprio Deus, o Messias. Agora Israel, que era o seu povo, rejeita o Messias. E o que fazem? Escolhem a soltura de Barrabás e a condenação do seu libertador. O povo de Israel crucifica a Jesus por sua escolha própria. Ontem o Senhor não disse que foi um carrasco? Ontem o Senhor não disse que era um emblema romano? É verdade, Roma executou o que o povo de Deus quis. Vou repetir, Roma executou o que o povo de Deus escolheu. E agora Israel faz o quê? Crucifica o seu próprio libertador, o seu povo crucifica o seu Deus. E então o apóstolo Paulo agora nos dá uma luz muito especial a cada um de nós. Ele diz assim: portanto lembrai-vos que outrora vós, gentil na carne, chamados da incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança, sem Deus aonde? Sem Deus no mundo. O que Paulo está dizendo? Olha aqui para mim. Paulo está dizendo assim: quem não era israelita não era considerado povo de Deus, era um estranho, um estranho. Eu vou usar dois símbolos aqui, tá? Daqui a pouco, que o pastor Liberato vai trazer. E aí você vai entender bem direitinho quem que é Jesus Cristo. Você vai entender perfeitamente. Agora, pensa nesse texto um pouquinho. Fique tranquilo, talvez hoje seja um pouco mais de textos bíblicos, mas você vai compreender perfeitamente. Olha só. Pense comigo. Paulo está dizendo assim: vocês estavam separados da comunidade de Deus. Vocês eram estranhos. Quem eram os estranhos? Quem não era judeu. Quem não era judeu, não era povo de Deus. E agora, para alguém ser povo de Deus que não era judeu, tinha que fazer o quê? Tinha que vir a Israel. Tinha que aprender das grandezas de Deus. Aonde? Com os israelitas. E alguém que não era israelita poderia se tornar por enxerto? Podia. Era só aceitar o quê? O pacto e fazer a circuncisão, que era a representação de ser do povo de Deus. E aí agora Paulo diz assim: vocês estavam separados disso.
Mas quando o povo de Israel rejeitou Jesus, agora o povo se torna o quê? Israelita pela fé. Por que é que eu li um texto para vocês que a aliança de Deus com Israel é perpétua? Porque agora o israelita é pela fé. Agora se achega ao povo de Deus como israelita por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo rompe todos aqueles conceitos que eu apresentei a vocês do santuário terrestre. Porque Jesus se torna o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha comigo. Mas agora sem Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegasse aonde? Perto. Ora, quem não era israelita de origem, podia se tornar pelo pacto do quê? Da circuncisão. Mas agora, depois da morte de Jesus Cristo, as pessoas se tornaram, ou nós nos tornamos israelitas pelo quê? Pelo pacto da cruz do Calvário. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue chegaste o quê? Perto. Agora não é mais o Israel nação, Deus tem um povo, mas não como Israel, como nação, não haverá sionismo. Escute, você que é evangélico, talvez seu pastor ensinou para você que um dia Israel vai se levantar como nação de Deus, e você vai ter que ser uma nação, isso é sionismo, nunca mais Israel será a nação de Deus. A nação de Deus é o israelita espiritual que está em toda a face da terra. Agora pelo sangue de Jesus, quando você chega perto de Jesus pelo seu sangue, você é o Israel espiritual. Você é o Israel espiritual, quando você aceita Jesus. Assim diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos, membros da família de quem? Ora, quem não era israelita era estrangeiro. Não era do povo de Deus. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós somos o quê? Membros da família de Deus. Deus tem uma família, Deus tem um povo, e todo aquele que se achega a Jesus como seu Salvador, faz parte da família de Deus. Mas agora, me diga, quem é o cabeça da igreja? Sobre quem a igreja foi estabelecida? Quem é o cabeça? Sobre quem ela foi estabelecida? Há um texto do Evangelho de São Mateus, que eu quero apresentar a você, que se encontra no capítulo 16, versículo 16 e 18. Diz assim: respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha o quê? Igreja. Vamos fazer uma leitura básica aqui, acompanhe nessa leitura. Lendo essa leitura no texto assim, básico, o que você entende? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lendo assim, rapidamente, quem seria a pedra que sustenta a igreja? Pedro. Não é assim que dá para entender? Jesus está conversando com ele, diz assim, ele diz, tu és Cristo, e ele diz, tu és Pedro, e sobre a pedra edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, esse é o conceito religioso que a Igreja Católica adota, por isso ontem falei sobre o papado. O que é o poder papal? O poder papal e a sucessão papal, como você viu e eu apresentei ontem para vocês vários textos, a sucessão papal nada mais é do que para a Igreja Católica a sucessão de Pedro. Pedro morreu, veio um papa, outro papa, e cada papa é a sucessão de Pedro. E agora, o papado é o quê? É a pedra que sustenta a igreja. Numa leitura básica, é assim que você entenderia. Mas nós precisamos ir ao texto original para tentar entender. Mas pastor, por que é que tem essa distorção? É lógico que numa tradição, especialmente em português, onde é uma nação que deriva de um movimento religioso muito forte, como é o catolicismo, o texto tem algumas tendências. A Bíblia não tem nenhuma dificuldade, só que a tradução para o português é muito limitada. O original da Bíblia no grego é muito rico, mas a tradução para o português é muito limitada. Então a tradução desse texto diz o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
E lendo assim, você vai sustentar a ideia de que ele é a pedra que sustenta a igreja. Mas venha comigo, deixa eu explicar para você. Não sei se o pastor Liberato já está pronto para me ajudar. Mas venha comigo, enquanto eu explico aqui, ele deve chegar, porque agora eu queria fazer uma prática com você. Petrus, um fragmento de rocha móvel. Ora, pedra, no grego, petra, rocha, massa sólida, pedra imóvel. Pedra que não dá para mover. Portanto, quando Jesus estava conversando com Pedro, ele estava dizendo assim, ó, tu és Petros, no grego, uma pequena pedrinha. Ele estava dizendo para Pedro assim, tu és uma pequena pedra, Pedro, mas eu vou estabelecer a minha igreja sobre a rocha, a massa sólida, o sustento da igreja. Ele não estava dizendo para Pedro, de forma nenhuma, que Pedro era a massa. Na tradução, na língua grega, ele estava dizendo para Pedro que Pedro era uma pequena pedra, um cascalho que alguém pudesse estar andando e cairia se tropeçasse nele. Seria uma pedra de tropeço até mesmo. Ele estava dizendo, Pedro, você é apenas um cascalho, mas a minha igreja, eu vou edificar sobre uma massa, sobre uma rocha. Eu sou a Petra e tu és Petros. Você é um cascalho. Pensa comigo. Se Jesus tivesse estabelecido a igreja sobre Pedro, por que é que alguns dias depois ele disse para Pedro assim, afasta-te de mim, ó Satanás? Ele edificaria a sua igreja sobre alguém que tinha sido possuído pelo demônio? Que em um momento mais difícil iria trair? A igreja de Deus, escute bem, amigo, ela não está estabelecida sobre um homem. Ela está estabelecida sobre Jesus Cristo. Eu vou repetir uma frase que eu disse no início das minhas palestras aqui. A igreja de Deus não tem um dono. E em nosso país tem muita gente dono de igreja. A igreja de Deus tem um rei. Um rei. E o nome dele? Jesus. Tem um rei. Não tem dono. Igreja que tem dono não é a igreja de Deus. Pastor, mas o senhor fala isso em nosso país? Tem tantos donos de igreja nesse país. A igreja de Deus tem um rei. E o nome dele é Jesus Cristo. Vem cá, pastor Liberato. Há duas coisas que ele tem à mão aqui, e eu pedi para que ele viesse com isso para me ajudar. Eu usar duas pedras parecidas, não tão grandes, porque também não daria para trazer aqui na frente. Era como se o pastor Liberato fosse Jesus Cristo e eu Pedro. E na conversa, Jesus Cristo está dizendo o quê? Eu sou Pedra. Petra. Tu és o quê? Petra. Eu sou Petros. Tu és uma pequena pedra que pode estar no caminho e alguém tropeçar. Mas a igreja de Deus vai ser sobre uma grande pedra, uma rocha, não algo pequeno que serve como instrumento de tropeço. Eu pedi para ele trazer isso aqui só para fazer uma breve ilustração, para você nunca esquecer. Lembre, Pedro é Petros, uma lasca. Jesus Cristo é a Petra, a rocha, a massa. Obrigado, pastor. Vamos lá. Venha comigo. Tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Ora, Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo, ou o Salvador do próprio corpo. Ele é a cabeça, e como a cabeça da igreja, Ele vai salvar o corpo. Ele virá para salvar o corpo. Eis que ponho em Sião uma principal pedra angular. Uma principal pedra angular. O que é pedra angular? Uma pedra de esquina, uma pedra que sustenta. Para que as paredes dessa construção estejam sustentadas, precisa ter um alicerce. Eis que põe em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido, mas assim para vós os que credes,
é a preciosidade, mas para os descrentes é o quê? A pedra que os edificadores rejeitaram. Eles rejeitaram, e essa foi posta como a pedra de esquina. O apóstolo Paulo ainda continua falando sobre a igreja, em Efésios capítulo 2, verso 20, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento dos apóstolos, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então ele não está dizendo que Pedro é a pedra, ele está dizendo que Pedro é um cascalho, porque a principal pedra da igreja é Jesus. Agora, pense comigo aqui nesse texto, olha o que o apóstolo Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento do quê? Dos apóstolos, ou seja, tudo que os apóstolos pregaram é o fundamento para a igreja de Deus. Pedro, Paulo, João, nenhum deles algum dia disse que o sábado seria mudado pelo domingo. Nenhum dos apóstolos afirmaram isso. Ora, talvez por que é que você precisa ser batizado? Porque até então você tinha aprendido a doutrina de guardar o quê? O domingo, mas agora você aprendeu do sábado. Você consegue entender por que essa mudança? Agora, Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Olha que coisa interessante, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. Qual é quem? Me ajude, é quem o fundamento? Ninguém pode lançar outro fundamento, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, verso 1. Ninguém pode lançar outro fundamento. Ora, dizer que o poder papal é o fundamento da igreja, é lançar outro fundamento. O fundamento da igreja é Jesus. Mas a igreja é comparada, numa figura de linguagem, a uma mulher. Paulo, em Efésios, continua falando sobre a igreja, ele diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, marido, amai vossas mulheres. Querem ver uma coisa interessante? Obrigado. Querem ver uma coisa interessante? O texto diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres. A Bíblia não diz, mulheres amem os maridos. A Bíblia diz, marido ame a mulher. Porque há uma essência intrínseca na vida da mulher que é o amor. Ora, que mulher não vai gostar daquela frase que diz assim, Paulo continua: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Não é isso que vocês mais gostam, mulheres? Sede submissas aos vossos maridos. E aí, rapazes, não é isso que vocês gostam também? Tem gente sorrindo, né? É interessante, não é? Mas é isso que a Bíblia ensina. Pastor, que machismo. Olha aqui para mim. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Isso é machismo? Não. Olha o que diz a Bíblia. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua, e a si mesmo se entregou por ela. O que é que Jesus fez pela sua igreja? Morreu por ela. Agora olhem para mim, mulheres. Que mulher não vai ser submissa a um marido que está disposto a morrer por ela? Qual é a mulher? Que mulher não estaria submissa ao marido que está disposto a morrer por ela? Consegue entender? É um caminho de felicidade, irmãos. Se tem uma coisa que as mulheres precisam entender e os homens precisam entender, sabe o que é? É que mulher quer palavra bonita. E que mulher que não gosta de palavra bonita? Agora escute. Intrinsecamente, que homem não gosta de respeito? Já viu mulher que mete a boca? E por isso o sábio Salomão diz assim, rixosa, que nem uma goteira que fica pingando e você não consegue dormir? As mulheres amam os maridos que tratam bem. E os maridos amam mulheres que respeitam. Deus colocou isso no caráter do homem e no caráter da mulher. E olha que coisa linda. Deus não precisa mandar a mulher amar o marido. É intrínseco. Mas cavalheiro, te esforça, dobra o teu joelho e passe a amar a tua esposa.
porque é a melhor mulher do mundo do seu lado. Não há machismo. Quando Deus pede para a mulher ser submissa, Ele não está dizendo para ela ser empregada, abusada, massacrada. Quando Deus pede para a mulher ser submissa, Ele pede para ela ser companheira, amiga. Cavalheiro, submissão não é sinônimo de colocar alguém debaixo do braço e querer comandar. Submissão é companheirismo. Companheirismo. Como é que está o teu casamento? Está bom ou está um inferno? Quando você chega em casa e abre a porta, você diz o quê? Tem gente que diz assim, abre a porta, chega em casa e diz assim, cheguei no inferno. Aí a mulher olha para o cara e diz assim, chegou o diabo. É de chorar, né? É de chorar. É de chorar profundamente. Está tendo alguma dificuldade no teu casamento? Dobra o teu joelho com a tua mulher. Pede perdão. Pede perdão para o teu esposo, para a tua esposa. Compreenda. Sabe, tudo é muito bonito quando começa, né? É jovem, cabe debaixo de uma sombrinha. E depois quebra a sombrinha na cabeça do outro. Escuta aqui, cavalheiro, dama, por que a sua família não pode ser feliz e a minha família não pode ser feliz? Seres humanos casados brigam, xingam, até xingam, mas perdoam e voltam atrás. Parece que algumas casas têm dois cães, um do lado e outro do outro, e um pano no meio, e enquanto não rasgar, não largam. E onde é que vai chegar esse casamento? E onde é que vão chegar os filhos? Em nome de Jesus, minha igreja, eu vou seguir já a palestra, mas em nome de Jesus, mais do que aprender Apocalipse, nós temos que salvar nossa casa. Eu fico admirado quando um homem decide seguir a Jesus corajosamente, e a mulher puxa ele para trás, diz para não seguir a Jesus, e ele vai e segue Jesus. Puxa, senhora, deveria incentivar, porque você está buscando a proteção para a sua família. Eu fico admirado quando uma senhora busca Jesus, você deveria incentivar. Sabe por quê? É a salvação da sua família. De que adianta saber o Apocalipse, de que adianta ser líder de uma igreja, ser dono de uma igreja por aí, e a vida familiar ser um inferno? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu estou falando da igreja. Eu vou estudar profeticamente com você, mas olha aqui, pensa aqui com o pastor. Onde é que começa a religião, meu amigo? A religião, por um acaso, começa aqui na igreja? A religião começa lá em casa. Sabe o que é aqui na igreja? É apenas mais um momento da nossa religião. É o encontro, a eclesia, o chamado. Mas a religião começa na nossa casa. Em nome de Jesus. E aqui eu não quero questionar a placa da sua igreja, eu quero dizer, em nome de Jesus, salve a sua família. Salve a sua casa. Porque duas coisas Deus trouxe do Éden. Duas. Uma foi o sábado, do Jardim do Éden. E outra coisa que Deus trouxe do Jardim do Éden foi a família, a nossa família. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. Com todas as lutas que a gente tem. Eu fico impressionado quando alguns dizem assim, pastor, a gente era pobre, ia bem, mas aí a gente cresceu, melhorou, conseguiu algumas coisas, e a nossa vida virou inferno. E aí alguns dizem assim, melhor é quando não tinha nada. Não, gente, melhor é agora que tem, porque agora você tem mais condição. E salve a sua família. Era bom antes? Era, mas se pôde melhorar a condição, é melhor. Por que é que, porque melhorou a condição, você quer ter outra família? Por que é que, porque melhorou a condição, você acha que outras pessoas são mais bonitas do que a que você tem em casa? Salvemos a nossa família. A joia mais preciosa que a gente tem nesse mundo, nosso lar. Então hoje,
Saindo da igreja, se alguém estava de bico virado, desvire o bico e dê um abraço. Porque o pastor Chiquinho quer que essa igreja cresça. Cresça na fé e no amor. Amanhã, não fique buzinando para sua mulher vir rápido para o carro e brigando com ela, tá? Tá certo, cavaleiros? Meninas, acordem mais cedo amanhã. Tá bem? Vamos lá. Vamos ao texto. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por... Ora, a igreja de Deus é comparada a uma o quê? A uma mulher. E é interessante, no livro do Apocalipse, eu preciso passar alguns detalhes, eu não vou ler todos o texto, eu vou citar para vocês. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia fala de uma mulher. Mas no capítulo 17, ela fala de outra mulher. É 17? Me ajudem se eu errar, hein? No capítulo 12, ela fala de uma mulher. E no capítulo 17, ela fala de outra mulher. A mulher do capítulo 17, olha que coisa interessante. Ela está vestida de sol. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. 12 estrelas na cabeça. Dores para dar parto e para dar à luz. Dores de dar parto e para dar à luz. Olha aqui. Uma mulher vestida de sol. Alguém aqui já viu uma mulher vestida de sol? Não. Pastor, essa é a figura do livro do Apocalipse. E para a gente entender o livro do Apocalipse, a gente precisa passear por toda a Bíblia. Por quê? Porque dos 404 versículos do Apocalipse, 276 são de toda a Bíblia. Então, para entender uma mulher, eu li Efésios. Mulher é o quê? Igreja. Uma mulher vestida de sol. O que é sol? O profeta Malaquias, no capítulo 3, diz que Jesus Cristo é o sol da justiça. Ou seja, uma igreja que é iluminada por Jesus Cristo, o sol da justiça. E essa mulher, ela tem a lua debaixo dos pés. Ora, vamos pensar, o que seria a lua para o sol? A lua para o sol nada mais é do que um refletor, não é assim? Um satélite que reflete a luz do sol. Quando você numa noite tem uma lua cheia, você consegue enxergar muito bem? Hoje à noite os meninos dessa igreja foram acampar. Durante a semana inteira meu menino teve até dor de garganta, de vontade para ir acampar, né? E uma noite ele veio comigo e disse: pai, eu não posso ficar ruim da garganta, eu não posso ficar doente, eu tenho que ir acampar. Aí hoje para ir acampar eu tive que comprar uma lanterna, porque eu não sei quanto a lua vai iluminar, né? Precisa de uma lanterna. Mas uma noite de lua cheia você consegue andar em muitos lugares iluminado pela lua. O que é a lua? A lua é o refletor do sol. Enquanto o sol está do outro lado do planeta, a lua reflete a luz aqui, durante a noite. Ora, uma mulher vestida de sol, a igreja iluminada pelo sol da justiça, a igreja que tem a lua debaixo dos seus pés, ou seja, a igreja que reflete a luz de Jesus Cristo, com 12 estrelas na cabeça, ou seja, a mensagem que os 12 apóstolos pregaram, a verdade que os 12 apóstolos pregaram, a igreja precisa pregar a verdade dos apóstolos, com dores para dar parto, e para grávida para dar luz, a igreja estava sofrendo um parto. Que igreja é essa? Vamos tentar entender um pouquinho mais. Talvez alguns estudiosos do livro do Apocalipse dizem: pastor, o senhor está chovendo molhado? Que bom que eu estou molhando mais para você, mas tem muita terra aqui que está sequinha e precisa ser molhada. Então vamos chover no molhado de alguns e nas terras que não estão tão molhadas. Venha comigo. A primeira profecia da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, verso 15. Então o Senhor disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e sua descendência, e te ferirei a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, verso 15, é a primeira profecia da Bíblia. Quando Deus diz assim, que a mulher iria ferir a cabeça da serpente. Esse texto me deixou assustado, quando eu assistia um programa de televisão e um tal pregador Malafaia por aí, ele tentava explicar esse texto, coitado, ele precisava estudar um pouco mais, fala bastante, mais alto do que eu, mas ele explicava esse texto e eu fiquei, puxa, que pena que ele não estuda a Bíblia direitinho. Ele dizia que a mulher sofre para dar à luz porque ela tem uma inimizade com a serpente, com o diabo, por isso que ela tem esse sofrimento
E todo o sofrimento da mulher é por causa da briga dela com o diabo. Olha aqui, Gênesis capítulo 3. A mulher aqui, por favor, não é a pessoa física, é aí a igreja. Tá? A igreja. Então, senhora, é lógico que a dor de parto é fruto de viver nesse mundo. Mas esse texto não tem nada que ver com isso. Esse texto está falando, a mulher aqui é a igreja. A primeira profecia da igreja de Deus é essa. Ora, então o Senhor disse à serpente, por inimizade entre ti e a mulher. É claro que o diabo não gosta das mulheres aqui, mas não gosta dos homens também. A inimizade aqui, a mulher aqui, é a igreja, o povo de Deus. E diz assim, por inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e sua descendência, a descendência da mulher. E esta te ferirá a cabeça, quem? A mulher. E tu lhe ferirá o quê? O calcanhar. Vamos tentar entender esse texto? Olha só, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente que chama diabo, Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado à terra, e seus anjos com eles foram precipitados aqui para a terra. E o dragão parou diante da mulher, onde o diabo está livre, e onde o diabo tomou conta, aqui na terra, foi lançado para a terra. Agora, Apocalipse capítulo 12 diz que o dragão parou diante da mulher. Que mulher é essa? A igreja. Ora, a mulher estava grávida para dar à luz, para que dando à luz lhe devorasse o filho. Que mulher estava grávida para dar à luz? Aí você vai me dizer assim, pastor, é Maria. Maria é apenas um instrumento de Deus na mulher maior, igreja. Consegue entender? Do povo de Deus, Deus escolhe um instrumento, que foi Maria. Mas aqui o texto está referindo-se à igreja como um todo. A igreja estava grávida para dar à luz, mas o instrumento para dar à luz foi Maria. Ora, o diabo parou diante de Maria? Não, ele parou diante da igreja, do povo de Deus. Maria era o instrumento no meio do povo de Deus. Poderia ter sido outra mulher? Poderia, pastor, se tivesse tanto relacionamento com Deus quanto Maria. Deus escolheu aquela como instrumento. O diabo parou diante do povo de Deus. Como você prova isso, pastor? Querem ver? Quando a notícia saiu de que do meio do povo de Israel ia surgir um rei dos judeus, o que é que fez Herodes? De todas as mulheres, de 2 anos para baixo, o diabo parou diante da igreja de Deus, do povo de Israel. Consegue entender? E agora Herodes mandou matar todas as crianças, porque não sabia qual filho de qual mulher. E quando Herodes mandou matar todas as crianças, o anjo avisou a um dos instrumentos, que era Maria, que ia dar à luz ao filho chamado menino Jesus, e mandou que ela fugisse, porque Herodes mandou degolar e matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O diabo parou. E como é que ele parou diante da mulher? Ele usou instrumento humano. Deus usou um instrumento humano para que nascesse o menino Jesus. Esse instrumento foi Maria. O diabo usa um instrumento humano para destruir o povo de Deus. Esse instrumento humano foi o governo de Herodes, o governo de Roma. Mas entre os romanos ele escolheu o quê? Um homem, Herodes, que mandou matar todos. E o que Deus faz? Manda um anjo avisar Maria. Então Herodes, vendo que foi iludido pelos magos, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que havia em Belém e em todos os seus arredores. E o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e ali fica, até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o quê? Matar. O diabo parou diante da mulher, diante da igreja, para quê? Para matar o Salvador da igreja. Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260. Vocês lembram da palestra de ontem? O que é que o diabo fez? Perseguiu a mulher, tentou destruir. Ao longo da história da humanidade, Roma tentou destruir a igreja de Deus. Quando surge o cavaleiro branco, estão lembrados? Surge o cavaleiro, eu não vou repetir muito porque eu falei tudo para vocês essa semana. Vermelho, o cavaleiro preto, cavaleiro amarelo. Ou seja,
Um período em que o diabo tenta destruir a igreja, e quando ele tenta destruir a igreja, ele monta todo um plano para destruir a igreja de Deus. A igreja de Deus que segue o quê? Que segue as verdades da palavra de Deus. E quando se levanta um cavaleiro amarelo, no ano de 538, estão lembrados? Ele surgiu com uma morte. A morte é o cristianismo verdadeiro, a morte é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Quando ele se levanta em 538, é o período em que a igreja, preste bem atenção, de Deus deixa de existir como um povo unido, mas elas passam a existir como pessoas separadas em comunidades separadas. Por quê? Porque agora há uma perseguição de 1260 dias, que são 1260 o quê? Opa, vocês estão craques, hein? Quem faltou ontem vai pegar com você aí a história. 1260 anos. E a igreja foge para o deserto por 1260 anos. Em que período? O período de supremacia papal, quando sai o decreto de Justiniano em 538. Estão lembrados de ontem? E ele vai até 1798. Vamos lá. Vou mostrar o gráfico para você então. O decreto de Justiniano, 538. Tempo da supremacia papal, quando a igreja foge para o deserto, até 1798, quando Pio VI é preso por um soldado chamado Berthier, o soldado de Napoleão. Por que isso tudo aconteceu? Os apóstolos sustentaram as verdades da Bíblia que Jesus tinha ensinado. Ora, Paulo alertou: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé, abandono da verdade. A verdade foi pregada lá no primeiro século, 6 milhões de pessoas se tornaram cristãs no período do primeiro século, do ano 30 ao ano 100, 6 milhões de pessoas receberam a verdade pura, mas Roma começou a corromper a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo diz então: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia. Ora, e seja revelado o homem do quê? Me ajudem bem alto para todo mundo acordar. O homem do quê? O homem do quê? O filho do quê? Da perdição. Ora, como é isso, pastor? Ele diz assim: aquele que se levanta contra tudo que se chama o quê? Porque ele diz que ele é o quê? Outro Deus na terra. Estão lembrados que eu li para vocês ontem na história do cristianismo? Aquele que se levanta contra tudo que é Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário, ao ponto de ser como quem? Estão lembrados de ontem? Nós, papas, somos Deus da terra. Leão VIII, lembram que eu li para vocês? Se levanta contra tudo o que se chama Deus. Sabe, a história comprova esse fato. A igreja de Deus, ela foge para o deserto. Por quê? Porque ela começa a sofrer uma perseguição. O diabo para diante da mulher, tenta matar Jesus, tenta acabar com o ministério de Jesus. Jesus cumpre seu ministério e agora o diabo continua perseguindo a mulher, a igreja, sempre perseguindo a igreja, o povo de Deus, não agora como Israel, mas sim agora como aqueles que se achegaram a Jesus pelo seu sangue. Vamos recapitular rapidamente aqui. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um quarto ser vivente dizendo, 4 seres viventes dizendo: vem, com a voz de trovão, vem. Vi, eis que um cavaleiro branco, um cavalo branco e um cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O cavaleiro branco é o período do cristianismo que vai do ano 30 ao ano 100, ministério de Jesus Cristo até o fim do apostolado de João. A igreja era pura, fiel à Bíblia, vitoriosa. No primeiro século, o cristianismo avançou, 6 milhões de pessoas no primeiro século se tornaram cristãs. Sem dinheiro nenhum, os crentes derrotavam tudo ao seu redor. Sem escolas, os crentes confundiam os letrados rabis. Sem poder político, social, mostraram-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes do templo. Olha, o texto é interessante: sem um soldado sequer eram mais poderosos do que as legiões de Roma, e foi assim que fincaram a cruz de Cristo acima da águia romana. O cristianismo do primeiro século foi um cristianismo que avançou, pregava uma verdade pura.
perseveravam nas verdades bíblicas. E aí o profeta diz assim: vi quando o cordeiro abriu o segundo selo, e o cavaleiro diz: vem, vem. E saiu um cavaleiro montado num cavalo vermelho, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre eles. E agora a paz do cristianismo começou a virar perseguição. Esse é o período da história da igreja que vai do ano 100 ao ano 313, época das perseguições. Por quê? Porque o diabo parou diante da mulher que tinha dado a luz ao filho, a igreja. O diabo parou usando o governo romano para tentar destruir a igreja. Houve derramamento de sangue, discórdias. Roma perseguiu o cristianismo. O cristianismo sofreu graves e tremendas dificuldades. A propósito, deixa eu lhe fazer uma pergunta para a gente participar junto aqui. É fácil ou difícil ser cristão? Vocês falam muito baixo nessa igreja. É fácil ou difícil ser cristão? Não, não entendi. Vamos ver a mão. Quantos acham que é fácil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. 8, 9. Quantos acham que é difícil? 1, 2, 3, 4, 5, 299, 350. Pensa comigo. Por que é que Roma construiu o Coliseu? Para matar cristão. Milhares e milhares de pessoas vinham ali e batiam palmas para ver cristãos sendo devorados vivos. Feras famintas, para complicar a vida dos cristãos, jogavam redes em cima, dificultavam. Roma desenvolveu uma infinidade de torturas para todos que eram descobertos como cristãos. Por exemplo, queimavam cristãos vivos. Uma das práticas era passar uma gordura de porco na sola do pé de um cristão pendurado numa madeira, acendia uma fogueira e fritava a sola do pé. E a sola do pé ia fritando, ia queimando a canela, ia subindo, aquele fogo ia queimando. E eles perguntavam: você vai continuar sendo cristão? De que lado você vai ficar? Ora, milhares e milhares de pessoas batiam palma no Coliseu vendo cristãos sendo destruídos. Sabe por quê? Por um único motivo: porque seguiam Jesus. Agora, olha aqui, pastor, pensa comigo. Quando você sair dessa igreja, quem de nós seremos pendurados em um pedaço de madeira, vão passar banha de porco na sola e queimar o nosso corpo? Tem um estádio de futebol aqui, de um time do 15. Quantos vão ser jogados dentro do estádio de futebol? E 50 mil pessoas vão bater palma vendo você sendo devorado porque você é cristão. Quem é que vai ser devorado por fera hoje à noite só porque veio à igreja ler a Bíblia? Nenhum de nós. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca foi tão fácil ser cristão. Nunca foi tão fácil. Sabe qual é o detalhe? Porque é fácil, a gente não valoriza a verdade. Eu entendi isso quando eu trabalhei na África, logo depois de uma grande guerra de 30 anos. Houve uma grande guerra durante 30 anos na Angola e eu fui trabalhar lá. E eu ia pregar a Bíblia na Angola. E lá não tinha assentos. E eu perguntava ao pastor: pastor, se chover, como é que nós vamos fazer com esse povo? E ele me dizia assim: pastor, não vai chover. Como? Não chove aqui assim, pastor. Mas eu vou pregar 40 noites para as pessoas, mas não vai chover nenhuma noite, pastor. E ele dizia: não chove. Mas se chover, só se Deus mudou. E durante 40 noites, eu tinha 4 lâmpadas de 60 watts para pregar, para iluminar o ambiente. Cada noite vinha cerca de 30, 25 mil, 27 mil pessoas para me ouvir. E só 4 lâmpadas. Uma em cada canto para mostrar a saída. O que me iluminava na pregação era o videoprojetor, que iluminava a tela e eu ficava naquele breu ali. Toda noite 25, 27, 30 mil pessoas vinham ouvir. Mas não tinham de sentar, era um terreno baldio. E aí vinha alguém com uma pedra, maior do que aquela que o pastor Liberato trouxe. Vinha alguém com uma cadeira, um pedaço de pano, um pedaço de pau, e colocava no chão uma almofada e sentava aquela multidão. E meu ministério ali foi uma tarde de sábado, onde eu batizei mais pessoas em um batismo, 2.014 pessoas numa cerimônia. Em um batismo, 2.014 pessoas. E aí eu perguntava para eles: por que vocês cantam tanto assim? A guerra tinha acabado fazia pouco tempo.
Ali vinham pessoas mutiladas, sem uma perna, sem um braço. E eles diziam assim: nós cantamos, sabe por quê, pastor? Porque nós temos paz. E eles diziam para mim assim: o Senhor não sabe o que é paz. Agora nós temos paz. Aquele país foi devastado por guerras. O culto começava às 9 horas da manhã no sábado. E o serviço de louvor começava às 7. E se lá eles ficavam bastante tempo, o pastor se deu a pregava mais tempo ainda, né? Mas o povo vinha. E o que me impressionava é que eles diziam: o Senhor não sabe o que é paz. O que eu quero te dizer? Sabe o que eu quero te dizer? Nunca foi tão fácil ser cristão. Nós estamos em paz. Mas chegará um momento de perseguição. Então deixe-lhe dizer de todo o meu coração: valorize a palavra de Deus que está na sua mão. Valorize você poder acordar amanhã. Já pensou? Você vai acordar amanhã para vir na igreja só às 8 horas da manhã. Todo dia você acorda às 5, às 6. Amanhã você vai acordar às 8 para chegar às 9 com o encontro com Deus. E tem gente que diz assim: eu vou só às 10h30, 11 horas. Deixa Deus me esperar lá. Valorize as coisas de Deus. Nunca foi tão fácil ser um cristão. Pastor, mas se eu me batizar, eu vou perder meus amigos. E daí? Quem não perder os seus amigos, seus pais, seus parentes, por causa de mim, não é digno do meu reino. Mas e se eu perder meus amigos? Deus me dará outros. E se eu perder meus amigos, Deus me fará instrumento para buscar os meus amigos para perto dEle. Ora, volte ao tema comigo. Nunca foi tão fácil ser cristão. Ser cristão naqueles dias, depois do primeiro século, era símbolo de perseguição. O que aconteceu? A igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar, começou a trazer paganismo. Ora, um exemplo disso foi Constantino, o imperador, que se tornou, segundo ele, cristão, e agora passou a fazer o quê? A adoração ao domingo, a partir de 7 de março de 321. Doutrinas estranhas começaram a entrar no meio do cristianismo, misturando-se com as verdades bíblicas. Por exemplo, a doutrina do pecado original começou a surgir no meio do povo. O papel da Virgem Maria, o celibato, coisas que a igreja nunca havia pregado. No intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, ritos e cerimônias que nem Pedro, nem Paulo, nenhum apóstolo pregou, começou a ser enfiada, colocada no meio da religião. É por isso que a igreja de Deus começa a ter perseguições. Por quê? Porque o diabo começa a colocar uma infinidade de fracassos espirituais. E aí o profeta do Apocalipse diz assim: eu vi quando surgiu o terceiro cavaleiro, e quando surgiu o terceiro cavaleiro, ele tinha uma balança na mão, ele estava vestido de preto, com a voz dos 4 cantos dos seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de trigo por de cevada, por um denário, e não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. Ora, o período do cavalo preto vai num período de corrupção da fé, e esse período vai do ano 313, é o terceiro período, até 538, corrupção da fé. O bispo de Roma começa a dominar o mundo religioso, e agora começa a fome espiritual, a época da fome espiritual, e a apostasia começa a avançar. Até o ano 538 começam a surgir uma infinidade de apostasia. Por exemplo, se você não consegue alcançar o que vou ler, mas deixa eu ler para você. No ano 313 sai um edito de Milão. No ano 313 o concílio celebra o primeiro concílio, a igreja cristã, o primeiro concílio. Em 321 decreta-se a adoração do domingo. Em 364 o concílio de Laodiceia oficializa o domingo como dia de guarda. Olha que coisa interessante. Em 370 se começa a cultuar aos santos, até então não tinha santo. Em 400 começam a fazer oração pelos mortos. Em 530 surge o dogma do purgatório. Coisas que não estão na Bíblia. Dogma do purgatório. Purgatório não é lugar onde tem purga. Tá? Purgatório é o lugar onde as pessoas, segundo a tradição, vão pagar um pouco dos seus pecados. Dogmas e ritos começam a surgir. 7 de março de 321, guarda do domingo. E agora eu vou ao último cavaleiro, e amanhã eu vou continuar, tá? O último cavaleiro, quando abriu o quarto selo, surge um ser que diz: vem.
E então surge um cavaleiro montado num cavalo de cor amarela, e ele vem com a mortandade sobre os filhos de Deus. Do ano 538 até 1517, é a degradação total da fé que Jesus Cristo tinha dado. E é por isso que nesse período a igreja vai para o deserto. Não existe mais uma igreja como instituição, porque Constantino dá o seu trono ao pontífice. E essa não é a igreja de Deus. Por quê? Porque esse movimento religioso corrompe a fé. E esquece da verdade de Deus e começa a criar dogmas. Degradação total. Perseguição àqueles que seguiam a Bíblia. E olha, de 538 para frente, olha que surge. Instituição do Dia dos Mortos. Que dia é? Que dia é o Dia dos Mortos? 2 de? E é bom, não é? Claro que é. Se cair na sexta, dá um feriadão, gente. Dia dos Mortos não tinha. E olha o que começa a instituir. Institui a Inquisição em 1184. Em 1190, começam a vender indulgências. Em 1216, é instituída a confissão auricular. Em 1229, é proibida a leitura da Bíblia. Em 1563, o Concílio de Trento diz que a tradição é mais importante do que a Bíblia. E onde é que está a mulher? Aonde? No deserto. Porque não tem como instituição. E quem é que sustenta essa mulher? A cabeça. E essa igreja se reúne em 2 ou 3 nas montanhas da Europa, nos cantos. Se alguém tinha um pouco da palavra de Deus, colocava dentro de um pão, assava o pão e ia na casa para comer o pão, mas ali era para comer a Bíblia que estava lá dentro. Já viram essa ilustração? Se alguém tinha umas folhas da Bíblia, abria o paletó com 2 tecidos, colocava as folhas ali, costurava, e eu ia lá na sua casa ler a Bíblia, rasgávamos o paletó e pegávamos um pedaço da Bíblia. Eu só entendi isso quando eu trabalhei na África. Eu levei Bíblias para a África, mas não tinha Bíblia. Então sabe o que eles faziam? Davam uma folha para cada um, rasgavam as Bíblias para cada um ter um pedaço da Bíblia. Aquilo impressionava o meu coração. Levei caixas de Bíblia. Então, eles rasgavam folhas, você fica com uma folha de Mateus, você com a outra, mas cada um tinha um pedacinho da Bíblia para ter um pouco da palavra de Deus. Olha o valor. Não é impressionante? E você deve ter umas 10, 15 Bíblias na sua casa. E quanto a gente lê? Nesse período, até 1517, olha, surgem doutrinas terríveis, a tradição foi colocada acima da Bíblia. Ora, sabe por quê? Porque tinha surgido a mulher de Apocalipse 17, chamada Babilônia. E amanhã à noite eu continuo, tá bom? Amanhã de manhã eu termino, ok? Recapitulando, para a gente fazer a oração final, ouvindo uma música nesta noite pelo trio. A igreja de Deus, desde o Jardim do Éden, sempre existiu e foi cuidada por Deus. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a igreja de Deus hoje, na face da terra, é você. Sincero e fiel, que veio nesta noite buscar a palavra de Deus. Eu não vou continuar, a hora não me permite. Eu precisaria de mais 45 minutos para terminar. E esse eu vou usar amanhã. Agora escuta, a igreja de Deus sempre existiu. Jesus Cristo é o fundamento. Não é a tradição. Mas a tradição foi colocada acima da Bíblia. Por que a mulher fugiu para o deserto? Porque Deus preparou um lugar para o povo dele nas montanhas da Europa. Deus preparou um lugar para o seu povo para manter a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou do seu povo. Sabe, minhas últimas palavras, depois de tomar uma água aqui diante de vocês. Deixa eu lhe dizer, Deus sempre cuidou do seu povo. Você não entrou nesta igreja por um acaso. Você entrou aqui porque Deus está cuidando de você. Ele tem um plano para você. Você é a igreja dele. Agora escuta. A igreja de Deus segue a verdade de Deus. Pastor, mas como instituição,
Essa igreja existe? Acorde cedo amanhã e venha ver. Mas o Senhor não disse que a igreja tinha desaparecido? Sim. Por quanto tempo essa igreja iria desaparecer? Por 1260 anos. Mas ela seria restaurada. E será que esta igreja de Deus não é você? Pense. E eu vou lhe dizer afirmativamente: a igreja de Deus é você hoje, que busca restaurar cada detalhe da sua vida com a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? É que Deus chama pessoas pecadoras como você e eu, frágeis como você e eu, cheia de lutas e problemas como você e eu, mas para Ele, você é como a menina dos seus olhos, e Ele tem cuidado de cada um daqueles que querem ser a igreja de Deus. Vamos ouvir o trio, e amanhã eu estudo Apocalipse 17 com você, e a gente continua para chegar a uma conclusão. 10h30 da manhã abriremos a Bíblia junto, porque de manhã cedo vamos estudar a lição da escola sabatina, tá certo? Escute essa música. A batalha terminou, cada anjo se inclina ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia, nosso Cristo triunfou. Toda a criação em coro exclama: Deus é amor. E do alto de seu trono, Jesus Cristo avista ao Pai. Pegue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia além distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono,
vejo as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Minha última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Sabe, tem um texto da Bíblia que me encanta e eu gostaria que ele fosse a sua motivação para você vir amanhã estudar a Bíblia. Ele está no livro de Hebreus, no capítulo 19. Eu vou ler poucos versículos. Ele diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote na casa de Deus, acheguemo-nos com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da consciência má e um corpo lavado com água limpa, batismo. Guardemos firmemente a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Olha que lindo. Guarde firmemente a sua esperança, porque fiel é quem fez a promessa. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos em amor e nas boas obras. E aí ele termina com um texto que eu acho que é uma das maiores responsabilidades para um cristão. E ele diz assim: não deixemos de congregar, verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O que ele está dizendo? Não deixe de ser igreja de Deus, como é costume de alguns. Antes admoestemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Não deixe de ir para a igreja, quanto mais você vê que se aproxima aquele dia. Que dia? A volta de Jesus. Não deixa de ir. Já viu que alguns dizem assim: não, mas eu fico aqui mesmo. Mas Paulo diz assim: não deixa de congregar. E aí finalmente o verso 26, para mim, é uma das maiores declarações em relação à perdição e à salvação. Verso 25: se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Você entendeu o que eu te disse? Eu tenho conhecido a verdade, mas voluntariamente eu decido não seguir. Nem a morte de Jesus pode me salvar.
Então congregue, descubra a igreja de Deus, viva com o povo de Deus, porque fiel é aquele que te prometeu a salvação. Vamos orar? Fique em pé. Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra. Hoje aprendemos um pouquinho mais da profecia de que tu tem uma mulher vestida de sol, a tua igreja, tu tem um povo desde o jardim do Éden, quando começou com Adão e Eva, passou pela época de Noé, de Abraão, de Moisés. Este povo como nação te rejeitou, mas ainda assim, Senhor Deus, tu abriu o santuário celestial e aceita o povo que somos nós. Essa igreja somos nós. Cada um que entrega o coração a Jesus e o aceita como Salvador. Então, se tu és a cabeça, vem salvar o corpo que somos nós. Leva-nos em paz para a nossa casa, na certeza de que nunca foi tão fácil ser cristão. Basta só ouvirmos o chamado de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Senhor, nesta noite nós abrimos a porta do nosso coração. Entra na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi uma honra estar com você esses momentos aqui na igreja. Amanhã vamos continuar o estudo. Vá em paz.